pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciane Zorzo. Eu tô aqui hoje para falar com você sobre Design Thinking. Eu tenho uma formação em Design e em Comunicação e outras formações multidisciplinares que colaboram para um olhar múltiplo para a vida, desde finanças até trend watching. E hoje eu dirijo uma empresa de design estratégico, Design Thinking and Doing, e desenvolvo vários trabalhos usando os processos e métodos e as metodologias do Human Centered Design. E hoje nós vamos começar no primeiro módulo falando sobre o que é Design Thinking, afinal, e por que é tão pop, né? Então vamos nessa. Esse primeiro módulo, o que é Design Thinking e por que é tão pop? Para começar, Design Thinking não é design, é thinking. Parece óbvio, mas não é. É o processo de pensamento do designer. E isso que ele é. Ele se propõe a ser um processo que pode auxiliar a qualquer tipo de profissional, a todos nós, a usar a sistemática do pensamento do designer para extrair, questionar, reenquadrar problemas, solucionar de forma nova, com um olhar que propicia a inovação. Então o Design Thinking, ele com essa característica, né, ele acaba se tornando uma ferramenta, um processo não exclusivo de designers, e sim para todos, reforçando bem. Então, todos os grandes inovadores da história, falando aqui de literaturas, engenharias, medicinas, cientistas, músicos, artistas, com certeza usaram desse processo. Então, o que é de fato o Design Thinking? É engraçado, mas às vezes para a gente entender o que é algo tão abstrato, é melhor a gente entender o que ele não é. Todos nós Todos nós desenvolvemos padrões cognitivos de aprendizado, nos quais a gente acaba criando esquemas de pensamento. E esses esquemas de pensamento, eles são aprendidos a partir de atividades repetitivas, eventos repetitivos e conhecimentos que nos cercam. O que ocorre conosco? Cada vez que a gente acessa, é estimulado no externo algum tipo de padrão, nossa mente pula diretamente para esse padrão e automaticamente encontra rótulos e respostas que estão em torno desse padrão. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós pensamos no padrão pássaro, todos nós pensamos em bico, em duas asas, em penas, em patinhas, né? E várias outras informações aí que vêm junto com o pássaro. Então, quando nós estamos andando por aí e por alguma razão somos estimulados no externo com algum link, mesmo que muito tênue, com alguma dessas informações, imediatamente a gente se remete ao pássaro, ok? Isso parece não ter nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver. Porque como o Design Thinking é um processo que é associado a pensar fora da caixa, o link já se estabelece ali. Ele é um processo sistematizado onde existe um auxílio muito forte, validado, de que a gente seja forçado a sair da caixa. Eu não vou pensar no pássaro, ou talvez eu pense no pássaro, mas eu vou percorrer processos, ferramentas vão ser utilizadas para que eu abranja mais do que o pássaro, eu abra a caixa, eu saia da caixa. E, se Deus quiser, encontrar soluções mais inovadoras e menos óbvias para os problemas. É isso que se propõe. Então, por ser um processo tão dinâmico e tão validado, há muitos anos atrás, quando ele emergiu fortemente no mercado, ele emergiu com grandes empresas, né, líderes do mercado adotaram rapidamente o processo, sem questionamentos, e essas empresas são fáceis de pensar, né? A Apple, a Google, a GE, enfim, várias empresas referências de mercado. E agora se espalhou pelo mundo. Da mesma forma, no meio acadêmico, as grandes universidades líderes passaram a ensinar como disciplina, tais como a D-School, da Stanford, que vocês vão ter mais contato nos nossos módulos, como a MIT, a Harvard e outras escolas importantes aí, referenciais no mundo. Foi a partir daí que eu entrei em contato com o Design Thinking, em função de passar tantos anos e ter experiência na Califórnia. Mas, entretanto, desde então, ele se espalhou no mundo inteiro.
Então vamos lá, vamos desmistificar, vamos continuar. O que é Design Thinking e por que ele é tão pop? Oi, acordei. Tá, vamos lá. Então, para começar, vamos entender quais são as fases do Design Thinking. Existem muitas variantes nos processos de Design Thinking, entre 3 a 7, 8 etapas. Entretanto, elas são todas muito similares entre si, porque, na verdade, elas transitam entre um mapa de polaridades, uma matriz 2x2, onde a gente sai do real para o factível e do entendimento para o abstrato. Na verdade, todos os campos de Design Thinking, todos os processos, eles permeiam esses quadrantes, independente se são 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Nós aqui vamos nos focar nos processos estabelecidos na D-School, que é a escola de design da Stanford University, por uma razão importante, que eu acho que eles são líderes mundiais hoje, tanto no ensino quanto na disseminação da cultura do Design Thinking, e pela minha familiaridade com eles também, em função da minha trajetória. Tá? As 5 etapas do Design Thinking, segundo a D-School, são empatizar, colocar-se no lugar do outro. Como o usuário se sente? Entenda as pessoas no contexto do seu problema. Definir. Especifica o problema em questão. As necessidades do seu usuário, o problema que possui e seus insights. Idealizar. Pensa as possíveis soluções, desafiando suposições e criando ideais para soluções inovadoras. Prototipar. Começar a criar soluções, gerar um conjunto de artefatos baseados nas soluções propostas. Testar e avaliar. Testar os protótipos e retornar o feedback aos envolvidos no processo. É muito importante entender que esse processo ele é não linear e iterativo. Isso significa que podemos ir e voltar para qualquer uma dessas fases sem nenhuma ordem específica. Algumas delas podem acontecer concomitantemente e, inclusive, podemos gerar ciclos, loops e loops de iteração. Geralmente, o número de loops que existe num projeto, ele é pautado pela verba e pelo prazo, porque senão os loops são infinitos. Claro que nós vamos ver isso mais a fundo. Essas 5 etapas vão ser aprofundadas no próximo módulo. Mas o importante é saber que são 5 etapas validadas que nos garantem um processo de pensar fora da caixa, um processo de parar de pensar nesse padrão que a gente acabou de falar, que fazemos, né? E vamos diretamente para aquele mapa mental que temos de um determinado assunto e facilmente a gente quer encontrar a solução rápida, né? Então, o Design Thinking é um processo que exige uma entrega para o processo. É segurar os seus instintos de querer encontrar a solução imediatamente e permitir confiar que o processo nos surpreenda. As 2 primeiras etapas, a etapa de empatia e a etapa de definição, eu considero ser as etapas mais importantes do processo, que mais diferenciam esse processo de outros processos que existem também validados, né? Então, a abordagem humana é um conteúdo diferencial. Então, mais uma característica do Design Thinking. O Design Thinking é extremamente humano. Então, esse desafio da gente pensar fora da caixa, né, assim como a gente recém falou dessa questão dos nossos padrões mentais, esquemas mentais para o qual a gente sempre volta, ele é realmente desafiador, redundante, mas é isso mesmo. E eu vou puxar uma historinha bem conhecida que ilustra bem esse padrão que a gente faz mental de sempre ir para o lugar conhecido. Essa história diz que uma vez um caminhão trancou embaixo de uma ponte, não conseguia passar na estrada, trancou embaixo de um viaduto. E o motorista do caminhão, ele chegou num momento que ele não conseguia nem ir para frente nem para trás, não conseguia dar ré, não conseguia fazer nada. E obviamente isso causou um transtorno absurdo no trânsito, né? Gerou um mini caos, né, de tráfego. E aí, em função disso, vieram equipes de socorro, vieram engenheiros, vieram bombeiros, vieram, enfim, os outros motoristas de caminhão. Enfim, se criou aquele mini mundo, assim, envolvido em tentar solucionar aquela situação.
e cada um discutindo o seu ponto de vista. Então a equipe de socorro dizia se tinha que tirar pedaço do caminhão ou se tinha que tirar pedacinhos da ponte em determinados lugares, e cada um dava seu input de acordo com o seu expertise, com o seu padrão mental, seu esquema, né? Seu conhecimento. Aí conta a história que passa esse menino, né? E vê aquela cena, olha para o asfalto, olha para o caminhão e diz assim: mas por que não esvazia os pneus? Para aquele espanto estarrecido de todos os experts, né? E aí eles vão lá, esvaziam os pneus, e aí o motorista de caminhão sai feliz, enfim, tudo. E a história perfeita, quase moranguinho, né? Porque o caminhão sofreu os danos de ter ter trancado embaixo da ponte, né? E pronto. Pra que falar essa história? Apenas porque ela nos leva a uma ilustração, né? Quase caricata do que a gente faz todo o tempo, né? Nas nossas áreas de atuação. A gente sempre busca os nossos padrões mentais, tá? Então, nesse sentido, vamos avançar olhando para os pilares do Design Thinking, para nos preparar para poder aprofundar nesse tema. É uma ferramenta centrada no ser humano. A pessoa sempre está no centro. Ser centrado no humano não é como você vê o usuário. É sobre desenhar uma experiência na qual o usuário sinta que ele está no centro. Esse é um conceito muito importante do design centrado no ser humano, que é a base do Design Thinking. É o conceito de human to human. É um conceito de dar-se a importância menos ao B2B e ao B2C, que são conceitos extremamente estabelecidos, né? E olhar para o fator humano, o age to age. Ferramenta focada na ação. Pensar e refletir são super importantes, mas aqui fazer é mais. Busca colaboração radical. Não está pensando em um trabalho individual, ainda que hajam espaços para isso. É estruturado para trabalhos em grupos multidisciplinares sem julgamentos. O mindset do grupo é a chave para o sucesso do processo. Sem dúvida, já que a gente acabou de falar da nossa tendência de voltar para as nossas caixinhas, no olhar dos problemas, já aí existe a primeira explicação de por que é um processo voltado para grupos e grupos multidisciplinares. Quanto mais multidisciplinar, quanto mais polinização ocorrer entre as pessoas e em busca de uma solução, mais rico será o output desse projeto. E também a questão dos sem julgamentos. É um reforço que eu faço desde já que vocês vão percorrer aí toda uma trajetória de projeto. A gente tem muita dificuldade em aceitar o erro. Nós somos ensinados a não errar. E o Design Thinking é o inverso, ele é praticamente libertador, porque ele estimula o erro. E estimula o erro logo. É aceitar o erro e não julgar, não criticar e se divertir. Cultura da prototipagem, fazer artefatos e aprender com isso. E explicar pouco e mostrar mais. O que tem a ver com a cultura da prototipagem? Ou seja, não fica dizendo o que vai fazer, faz. O processo é muito importante. Não é só uma série de fases, é a presença real em cada uma delas, atento a si, ao que está visível e articulado, mas enquanto se percebe o que está abaixo da superfície e desarticulado. Tanto se fala hoje em dia em mindfulness, e é incrível como o conceito de mindfulness é praticamente um nascimento em paralelo, né, com a difusão do Design Thinking, quase das mesmas origens. E aqui a gente está falando disso. É um processo que pede mindfulness, presença, né? Confiar no processo, não saltar para soluções mais cedo, né? Focar na elaboração da pergunta, aceitar a cultura do erro e da iteração e não linearidade, tá? Então, para reforçar a questão do human to human, o Design Thinking, por ser um processo humanizado, traz uma riqueza que eu sempre brinco em aula, que é quase o papel de uma sinapse entre o lado direito e esquerdo do cérebro. Porque ele consegue trazer dentro desse processo de validação, validado, esse processo dos designers, todo o âmbito do pensamento analítico, do pensamento do business, né, do pensamento pragmático e inputs mais tradicionais, mas também todo o âmbito do pensamento do consumidor, que é o pensamento também do designer, é o pensamento intuitivo, emocional, mais límbico.
Então, o Design Thinking apresenta-se essa convergência, essa sinapse cerebral praticamente. Então, bottom line, o que é Design Thinking? Design Thinking é um caminho para encontrar e solucionar os problemas certos. Como? Sabendo fazer as perguntas certas e descobrir o que as pessoas não conseguem dizer. Entendendo o que é valor, o que é paixão para as pessoas, não o que elas aparentemente querem. É coração, é human to human. Para quê? Para materializar algo novo no mundo, com propósito, com impacto. Seja um produto, seja um serviço, seja uma experiência. Para pessoas, para empresas, para países. Vamos para o próximo módulo. Agora nós vamos ver aprofundado as ferramentas que fazem parte das etapas do Design Thinking.